Será que você sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade? Eu sou o Dr. Yuri Oliveira, médico, psiquiatra e psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria e membro do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Um tema bastante relevante, principalmente em função da hipermedicalização que a gente observa hoje em dia nos consultórios médicos, sobretudo psiquiátricos. A gente observa muita gente se automedicando ou tomando medicações, muitas vezes sem a necessidade de fazer uso de tais medicações. É importante a gente ressaltar que a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, é um sentimento super importante, é um afeto super importante, é justamente para fazer com que a gente se mova, né, e que a gente consiga realizar coisas ao longo da nossa vida. Por exemplo, se a gente está preocupado com a nossa saúde, a gente vai cuidar mais da nossa saúde. Se a gente fica angustiado que algo de ruim possa acontecer caminhando sozinho na rua, à noite a gente vai evitar de fazer isso. São exemplos banais, mas que demonstram como a ansiedade é um afeto importante para a nossa vida. Do ponto de vista evolutivo, ou seja, isso está presente em todas as espécies, foi o que permitiu que o ser humano também pudesse se desenvolver e pudesse chegar onde chegou hoje em dia, em termos de sociedade. Claro que quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, a gente está falando de algo muito mais intenso, no sentido da frequência que a pessoa sente esses afetos e na intensidade que as pessoas sentem isso, de se sentirem paralisados frente a situações de vida. Ou seja, ao invés da ansiedade servir para que a gente possa se movimentar e melhorar ou se precaver de possíveis riscos, a gente acaba se paralisando e ao invés de tomar atitudes positivas, a gente acaba somente sofrendo com angústia e muitas vezes adoecendo de forma bastante importante. A gente observa diferentes tipos de transtornos de ansiedade, desde transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, fobias específicas, seja fobias de altura, fobia de voar de avião. Diversos tipos de fobias são observadas. Também a gente pensa em algo muito importante, que é a fobia social, que é o medo de se relacionar, medo de sair de casa e ter que encontrar pessoas, grande quantidade de pessoas, enfim. É uma série de transtornos de ansiedade que a gente observa e que estão descritos, têm características diagnósticas importantes e bem definidas. Às vezes as pessoas procuram atendimento porque se sentem um pouco mais angustiadas e às vezes não conseguem se dar conta do que é que pode estar causando essa piora na angústia, na ansiedade. Muitas vezes, quando são sintomas mais leves e até mesmo moderados, o próprio tratamento psicoterápico, muitas vezes de curta duração, pode ser útil para a pessoa se acalmar, se tranquilizar e poder seguir a vida tranquilamente. Às vezes, quando os sintomas são muito graves, muito persistentes, que estão há mais de meses atuando com questões de insônia, muitas vezes evoluem para sintomas depressivos, aí sim a gente tem que pensar em tratamentos do ponto de vista farmacológico. Tratamento para transtornos de ansiedade, a gente utiliza medicações antidepressivos, né? São os psicofármacos, são os antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como a fluoxetina, a sertralina, o escitalopram, e também os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e da noradrenalina, como a venlafaxina e a desvenlafaxina. O tratamento precisa ser feito por alguns meses. Outra informação importante nesse ponto é que muitas vezes as pessoas iniciam o tratamento e logo descontinuam a medicação e a tendência é que os sintomas retornem. Então é importante também frisar que após o início da medicação é necessário a utilização por um tempo da medicação para depois ir sendo retiradas aos poucos a medicação. Então, se você de alguma forma se identifica com esse conteúdo, procure atendimento, procure ajuda, uma avaliação, para que essa retirada da medicação possa ser feita de forma segura. Lembrando que a automedicação com esse tipo de remédio, ela pode ser bastante perigosa.